Eu acho que é interessante esclarecer para a população o seguinte: quem banca essa carga tributária brasileira? Nós temos uma carga tributária que incide sobre o consumo e mão de obra, que é extremamente regressiva, que penaliza os mais pobres. Então, quem ganha até 2 salários mínimos gasta 54% da renda dele com tributos. Isso significa que quem ganha R$1.000, 540, né, vão para pagar tributos. Isso é bom esclarecer, porque acaba-se para mostrar que a Previdência não é uma caridade nem um benefício dado à classe trabalhadora e à sociedade. Todo mundo paga tributo. Até o desempregado, quando compra o gás, vai ao supermercado, compra os seus alimentos, ou numa loja para comprar vestuários ou coisa do tipo, ele paga tributo. Esse tributo regressivo, quer dizer, que diz regressivo significa que paga mais os que ganham menos. E indireto significa quem paga é o trabalhador na ponta. Não é o empresário que paga tributo. Ele apenas recolhe, ele embute no preço da mercadoria esse valor e recolhe o final. É importante para a gente chegar nessa questão das fontes, tá? Então, assim, chegando na pergunta da Beatriz, como que é hoje, como que é financiado a Previdência? A Previdência, que o governo se omite falar, ela faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é a Previdência, a Saúde e a Assistência, tá? E o governo, quando vai fazer o cálculo para falar do suposto déficit, ele pega apenas a parte previdenciária que é recolhido pelo empregado e empregador, esquecendo os restantes das receitas, a parte do governo que teria que entrar na Seguridade Social, que são as contribuições sociais. A COFINS, que quase 2015 foram 200 bilhões, e também a contribuição social sobre o lucro em torno de 60 bilhões, o PIS/PASEP, e a contribuição sobre concurso de prognósticos, e vai aí outras receitas que não são computadas. Então é o seguinte, isso é interessante para o ouvinte entender, e para o trabalhador entender, assim, que não há déficit na Seguridade Social, não há déficit na Previdência, porque a Previdência faz parte da Seguridade Social. Lindolfo, quando a gente pensa assim, o trabalhador, vamos voltar àquele ponto para sempre chamar a atenção para isso. Ele contribui durante 30 anos hoje pelo regime que está no país, antecipadamente. Esse dinheiro fica guardado lá, né? Como se eu fosse um fundo de pensão mesmo. E depois, quando ele vai receber, o governo fala, não tem dinheiro? Contribui por 30 mulheres e 35 homens. Além dessa contribuição que nós estamos falando, que tem outras contribuições, quer dizer, outras receitas que vão para essa parte do caixa da Seguridade Social. E o governo, por quê? Porque ele diz que não tem dinheiro? Porque esse dinheiro é desviado para as outras coisas. Fora essa negação, né? 429 bilhões que as empresas devem à Previdência. Isso. Tem o caso seguinte. Primeiro, nós temos que ver o caso da Previdência, aí já entra numa discussão de qual que seria a saída. Assim. Na realidade, é o seguinte, existe a sonegação, que é que fala em torno de 30, 40 a 35%, que isso daria em torno, pegando o orçamento da Seguridade Social, em torno de 210 bilhões de reais. Tem as desonerações. As desonerações, preciso explicar para o ouvinte o que é isso. São benesses, são favores concedidos aos contribuintes, principalmente os grandes contribuintes. Aí nós temos até no caso da Previdência, clube de futebol, vai por aí afora, nas partes das contribuições dos outros tributos, as montadoras, as grandes empresas. E há uma pesquisa recentemente que todo esse dinheiro que é dado em forma desses favores, esses benefícios fiscais, eles vão para engrossar o lucro das grandes empresas e não há nenhum retorno social. Então, aí mais 180. Aí tem mais ainda o caso a DRU. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Preciso explicar para o ouvinte o que é isso. É dinheiro da Seguridade Social que é desviado do orçamento, porque o governo ele teria que enviar 3 orçamentos, na realidade ele envia 2, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento das estatais. Esse dinheiro, quer dizer, da DRU, que foi aumentada agora de 20 para 30, ela está desviou nos últimos anos em torno de 64 bilhões, no último ano, 64. Se fizer uma análise de 2006 a 2015, foi mais de 500 bilhões desviado da Seguridade Social. Então, é dinheiro de sobra, é dinheiro que dá para resolver o problema da Seguridade Social por muito tempo. Então, mostrando que ela é extremamente sustentável. E a gente tem que aprofundar
mesmo durante o carnaval, esse recesso que o país só volta a funcionar quinta-feira, a gente não pode dar trégua, porque o Congresso, o governo, eles estão se organizando para apressadamente aprovar a reforma. E a gente vai acompanhar agora a informação de Brasília. Do Brasil de Fato, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o governo Temer e os deputados explicarem a proposta da reforma da Previdência. Fique atento, acompanhe essa reportagem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu prazo de 10 dias para o presidente Michel Temer explicar se houve estudo prévio sobre as mudanças na regra de aposentadoria. Na decisão, o ministro pede informações sobre a PEC da reforma previdenciária ao presidente Michel Temer, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ainda aos deputados presidentes das comissões por onde passa a reforma. O pedido do ministro do Supremo responde a uma ação movida pela oposição contra as mudanças na Previdência Social. 28 deputados federais contrários à reforma pedem a anulação dos atos que levaram à tramitação da PEC na Câmara. A oposição alega que o governo não apresentou estudos sobre o impacto da reforma no futuro e também reclamam que o Conselho Nacional da Previdência Social não foi consultado sobre o tema. A reforma da Previdência em tramitação na Câmara prevê um aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, além de 49 anos de contribuição para ter acesso ao valor integral do benefício. A medida também coloca 65 anos de idade mínima, tanto para homens como mulheres se aposentarem, e estabelece as mesmas regras para trabalhadores urbanos e rurais. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Bia, a gente tem que ficar atento a isso, né? Será que o governo vai conseguir explicar essa proposta? É marcado pelo governo em parceria com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em que no dia 28 de março esta PEC seria votada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e em segundo turno no dia 6 de abril. Então é fundamental que nós possamos cobrar dos deputados e deputadas federais mineiros que votem não a esta reforma da Previdência. É uma reforma desnecessária. O caminho do país não é essa reforma, o caminho não é retirar direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E como esse debate está sendo feito aqui, nós estamos demonstrando que esta não é uma reforma necessária, porque não há déficit, não há problemas na Previdência que se justifiquem a retirada de direitos de forma avassaladora como nós estamos enfrentando. O que tem é superávit? Não déficit, superávit, Lindolfo? Isso, é superávit que vem desde 2007, inclusive com essa crise, né, um dos motivos que sobra dinheiro, superávit sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Sobre a reportagem com relação à questão, não há estudo prévio. Eu, analisando ontem o último relatório do Tribunal de Contas da União, na página 426, quer dizer, quem for mais preciosista aí quiser ver, diz o seguinte, que num levantamento feito pelo TCU, ele pergunta sobre a questão do déficit atuarial. O que é déficit atuarial, para eu entender? Eles vão verificar se no futuro as receitas cobrem as despesas do futuro. Isso trabalha com os dados estatísticos e matemática. Na página está mais ou menos escrito assim. Adicionalmente, serão feitos estudos para verificar a viabilidade de incorporar o registro do valor presente das contribuições projetadas do regime geral de previdência, de modo a estimar o déficit atuarial desse regime. Ou seja, não existe nenhum estudo técnico atuarial para dizer que a Previdência vai quebrar, que não vai sustentar o futuro, que o governo fica usando sempre nessa propaganda enganosa que é colocada o tempo todo. Eu não encontrei ninguém que apoie essa proposta até agora, Fred. Ótimo. Pegando a dica da Solange, eu queria fazer uma pergunta para o Lindolfo para ajudar a esclarecer um pouco para os nossos ouvintes. Se a gente escuta os meios de comunicação, as propagandas do governo, fica muito parecendo que precisamos fazer, porque senão vai quebrar, tem o déficit, né? E o Lindolfo está dizendo pra gente que não tem, tudo que a gente lê diz que não tem, e que na verdade tem outros interesses em jogo. Quanto está em jogo? Quanto dinheiro a nossa Previdência tem e quanto que o mercado poderia lucrar? Já que inclusive mostraram que tem ministros que têm vinculação direta com previdência privada, com os bancos. Outra, os bancos que vendem o serviço de previdência privada, né? Digamos que quem acha que não vai conseguir aposentar pela pública pode recorrer à privada, teoricamente, né? Quem tiver condições. A gente buscando os estudos para entender por que estão querendo, com essa pressa toda que a Beatriz falou, aprovar a reforma, a gente vai descobrir que tem lá quase seus 100 e tantos deputados federais e senadores
que foram financiados por essas empresas que vendem o serviço privado da Previdência. Ou seja, tudo indica, é isso que eu queria que o Lindolfo falasse um pouco pra gente, que tem uma mina de ouro aí, colocada, que está sendo oferecida para o mercado, para que o mercado possa, então, ter mais um mercado, né? Mais um bem a ser vendido, que é a Previdência. Explica pra gente um pouco isso, Lindolfo. Eu acho que é importante, Lindolfo, a gente dar nome ao mercado. Senão fica um ser distante, abstrato. Quem é esse tal mercado? Quem são essas pessoas que lucrarão se esta reforma da Previdência for aprovada? Bom, muito bom. Boa pergunta. Pelo seguinte, que aí nós podemos esclarecer isso de forma mais clara. Primeiro, o seguinte, o mercado, o que é que está por trás disso? É a indústria da previdência privada, são os bancos, que sempre lucram com essas crises por causa da alta taxa de juros e vai. Para a gente ter uma ideia, é o seguinte, só no regime geral, o orçamento os benefícios do regime geral quer dizer, em torno de 450 bilhões de reais, só dos benefícios da Seguridade Social do regime geral. Você pegando o caso da Previdência Pública da União, é em torno de 90 a 100 bilhões de reais. E juntando com os estados, quer dizer, isso pode duplicar ou até mais, tá? Então, assim, você pegando toda essa massa, você tem quanto acima do teto? Porque aí, para esclarecer que a Previdência complementar, é lógico que ela interessa até 2 salários mínimos, mas hoje o teto do regime geral é em torno de 5 salários mínimos, em torno de 5.500 reais. Acima desse teto, se o trabalhador quiser ter um complemento da renda, ele tem que recorrer à Previdência complementar. Quer dizer, pegando no serviço público, eles estão querendo abrir isso para os bancos e para a Previdência complementar, são 4.700.000 servidores no Brasil, nas 3 esferas, e disso tem mais de 1.300.000 que estão acima do teto. 65% deles ficam em Brasília, entendeu? 65% deles. Esse conjunto de 1.300.000 os bancos estão de olho, fora a questão do regime geral. Quer dizer, isso é muito dinheiro, entendeu? Que está em jogo e que está justamente abrindo espaço para transformar o quê? A nossa Previdência, que é hoje o melhor mecanismo invejado no mundo todo, a Seguridade Social, que é o melhor mecanismo de distribuição de renda do Brasil e que tem vários municípios de DH baixo, quer dizer, de baixa qualidade de vida, que sobrevive à custa disso, entendeu? Que estão querendo acabar com ela, privatizar e transformar isso numa poupança individual. Quer dizer, o mercado que nós estamos falando são os banqueiros, e as previdências privadas, né? E deixar claro que a denúncia. Recentemente foi feita uma denúncia dizendo que há conflito de interesse do Marcelo Caetano, que é o secretário de Previdência Social, porque ele é do conselho da Brasil Prev, que tem aí inclusive, que é uma SA de capital fechado, mas tem uma multinacional que é uma das grandes acionistas dessa previdência complementar. Então, assim, tá tudo dominado, né? Quer dizer, tá vendo o seguinte, ele não tem isenção para fazer essa reforma, e tanto é que se olhar a agenda dele, que saiu a denúncia na mídia, toda a agenda dele, ao invés de reunir com as centrais, ele reuniu com quem? Com as previdências, com os donos de previdências complementares e os banqueiros, inclusive bancos internacionais. Esse diálogo tá difícil, Beatriz Cerqueira? Esse é um governo que não dialoga, né? Esse é um governo que está aí para fazer uma agenda de retirada de direitos. É isso que a população precisa compreender. Esse é um governo que não nos representa, esse é um governo ilegítimo, as pessoas não votaram para um plano de governo como que nós estamos enfrentando. Não tem a ver com o assunto, Solange, mas para a gente ver a rapidez com que esse governo quer retirar direitos, já está prometido para após o carnaval colocar em votação o projeto de lei sobre a terceirização sem limites. Ou seja, por um lado, você retira direitos e impede as pessoas de se aposentarem, porque é isso que se traduz a reforma da Previdência. Por outro, você ataca o mundo do trabalho, as relações de trabalho, fragilizando ainda mais. Mas o que eu queria era trazer um dado em relação ao que o Lindolfo apontou. Desde que essa proposta de reforma da Previdência foi apresentada,
o conjunto de planos de previdência privada teve um crescimento de 18% no país. Ou seja, as pessoas já começa a acontecer o que é o objetivo da reforma. O Estado brasileiro deixa de proteger o seu cidadão, a Previdência ela deixa de ser um mecanismo social e de distribuição de renda e se transforma num mercado. Esse governo é um governo que transforma tudo que é direito em mercado. A educação em mercadoria, saúde em mercadoria, assistência social deixa de existir como nós estamos vendo e a Previdência se transforma em mercadoria. Eu queria que o Lindolfo voltasse num assunto que tem sido pouco trabalhado, pouco falado, que é esse impacto da reforma nos municípios, né? Porque da forma como as pessoas trabalham o assunto, parece que é uma questão pessoal, individual, e a Previdência vai ter um impacto muito forte na maioria dos municípios. Estamos falando, o tema hoje é o que está por trás da reforma da Previdência, que não é mercadoria, hein, gente? E a Beatriz deixou a pergunta para o Lindolfo, o impacto dessa reforma para os municípios. Como é que vai ser, Lindolfo? Em relação à pergunta da Beatriz, acho importante para que nós colocamos aqui que a Previdência, a Seguridade Social, é um mecanismo de distribuição de renda fantástico no Brasil. Nós temos a desigualdade social, econômica no Brasil, ela é muito grande. Tem um índice que mede mais ou menos o desenvolvimento humano, ou seja, para ter uma qualidade de vida razoável, nós só temos dos 5.565 municípios, 40 municípios têm esse índice no patamar de nações desenvolvidas, os países da OCDE. 1989, 34% do total dos municípios tem esse IDH próximo ao do Brasil, considerado alto. E de 2.230 municípios, 40% do total são classificados com esse índice de desenvolvimento baixo, do Gabão, Indonésia, e vai por aí para esses países. El Salvador, Bolívia, Iraque. E 1.367 municípios, 24, são classificados de padrão baixo, né? Aí Congo, Zâmbia, dos países da África, Nigéria, e vai para Tanzânia, Angola, para esse país. E 29 dos municípios, 0,5%, são classificados como muito baixo. E aí comparado ao Senegal, Afeganistão, Etiópia e Colômbia. Então, para demonstrar o seguinte, eu citei essa estatística aqui, para demonstrar o seguinte, que a maioria dos municípios, quase aí 70% dos municípios vão ser afetados por essa reforma da Previdência. Porque essa reforma da Previdência, ela vai acabar com as aposentadorias, porque a idade que foi colocada, e aliás, como tem reforma uma atrás da outra, virou um pau de sebo, né? Ninguém vai conseguir chegar a conseguir pegar a prenda, que é o benefício da Previdência. Então, como vai acabar com a aposentadoria, com essa idade de 65 anos, e no caso dos benefícios assistenciais 70, isso vai, quer dizer, reduzir a renda desses municípios que vivem dessas rendas de aposentadoria e desses benefícios da Seguridade Social. O William Poiato, ele mandou uma observação aqui, pediu para o pessoal acompanhar nos sites uma notícia que fala que o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira já ganha menos do que um chinês, aponta um estudo. Está na Folha de São Paulo. E o Cláudio do Alvorada de Contagem, dentro dessa questão dos 70 anos, da expectativa de vida em cima do salário, ele diz e pede pra gente analisar. Quem ganha um salário mínimo não vive até 80 anos. É isso? É certo. Voltando à questão da Folha de São Paulo, a Folha tem ultimamente citado algumas coisas interessantes. No dia 12 de fevereiro, tem no mercado, ali na parte do mercado, tem assim, trava pegaria 79 de aposentadoria por idade. Ou seja, 79%, se fosse essa regra de 25 anos de contribuição, não teria condição de se aposentar, entendeu? Então, quando nós estamos dizendo que não vai ter aposentadoria, está confirmado pelo próprio jornal. Outra coisa, reforma é mais rígida que a de países ricos, né? Aqui tem mostrando um gráfico que é aquela carência mínima, que, por exemplo, na França, basta 3 meses para ter o acesso e uma idade de 63 anos. Na Alemanha, basta 5 anos e no Brasil estão querendo 25, entendeu? No Reino Unido, 10 anos e que estão querendo 25 e hoje é 15. Quer dizer, e vai por aí afora. Então, mostrando esta questão da rigidez.
Isso aí foi colocado muito claramente. Eu acho que essa reforma ela é perversa com os professores, com os trabalhadores rurais, mas também é o seguinte, essa questão do caso do benefício de prestação continuada, 70 anos, é muito difícil ser atendido. E tem a questão seguinte, a maioria dos aposentados, quase 70%, ganha até 2 salários mínimos, então mais de 70%. Então assim, não tem como ter qualidade de vida. Então comparar a Seguridade Social brasileira com os países desenvolvidos, quer dizer, no mínimo um absurdo, quer dizer, não tem nenhuma comparação que seja uma coisa decente nesse quadro. Porque se nós formos olhar, comparar, outra coisa importante, Solange, é a gente comparar os gastos da Seguridade Social e da Previdência Social com os outros países, os países mais ricos. Em 20 países selecionados, nós estamos lá no 16º. Que gasta com a Previdência em torno de 7%. A Seguridade chega em torno dos 15%, né? Não chega a 15%, uns 10 e poucos por cento. Então, assim, o que se gasta hoje e o benefício que ela faz para a sociedade, para a população, principalmente a mais carente, é muito grande. Não há necessidade dessa reforma, entendeu? Essa reforma, tanto é que não tem nos trabalhos, dos relatórios do Tribunal de Contas, nenhuma recomendação de reforma ou estudos do governo no sentido de que tem problema para financiar a Seguridade Social. Aí é importante separar que os regimes próprios não fazem parte da Seguridade Social. Porque recentemente, em 2016, o governo tentou fazer no caso, uma execução, um orçamento da Seguridade Social e uma execução da Seguridade Social, colocando as contribuições, tirando a DRU, né, e colocando nela os regimes próprios. O regime próprio é folha de pagamento, entendeu? Ele faz parte da despesa de pessoal, não é Seguridade Social. Isso é importante deixar porque na realidade, o déficit é fruto da contabilidade criativa, das pedaladas e da maquiagem, entendeu? Que está muito comum aí hoje em dia essa discussão. É o governo tirando receitas que deveriam fazer parte da Seguridade Social e colocando benefícios que não deveria, aumentando a despesa como que não deveria fazer parte da Seguridade Social. Isso aí, colocado pelo ouvinte, muito importante mostrar o seguinte, que 65 anos já é difícil. Eu sou filho de meieiro, de lavrador, eu sei como é a dificuldade, quanto é importante essa aposentadoria rural, né, que é de um salário mínimo para o trabalhador do campo, para segurar o trabalhador no campo. Porque 70% do alimento vem da agricultura familiar. Então, talvez, foi feita até uma pergunta para o secretário se ele tinha tomado café no dia da audiência pública, o secretário de Previdência. Ele falou, olha, isso é o homem do campo, 70% vem desses trabalhadores que você está prejudicando. Não vai ser fácil, né? Bom, eu acho que uma síntese, estamos conversando para que as pessoas compreendam. Previdência é um direito de cada um de nós. Nós temos que lutar por ele. Acho que esse é uma primeira questão que a gente precisa se agarrar. Previdência, a gente não pode deixar que os banqueiros lucrem com ela. Previdência é o nosso direito. Se nós não lutarmos contra essa reforma agora, não vai adiantar a gente chorar depois. Então, o momento agora é da gente se indignar, cobrar dos deputados e a luta. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, essa reforma vai quebrar os municípios. Então, o reflexo, além de ser no meu direito de se aposentar, também é na economia da maioria dos municípios. Então, essa crise econômica que nós estamos vivendo, ela vai piorar. Com essa reforma da Previdência, as coisas não melhorarão. Ao contrário, na maioria dos municípios brasileiros, a situação vai piorar porque a Previdência tem um impacto muito positivo na economia da maioria dos municípios. Terceiro, essa reforma destrói o campo. Por quê? Porque o trabalhador rural, a trabalhadora rural, não terá condições de cumprir essas regras que a reforma está impondo a eles. Se não conseguirem cumprir, o que eles farão? Eles sairão do campo, virão para a cidade, aumentarão o número de pessoas desempregadas à procura de emprego, que não encontrarão empregos. Quem está aí no dia a dia sabe das dificuldades que está enfrentando, e nós deixaremos de ter aqueles que produzem o que nós comemos no nosso dia a dia. Quarto, a Previdência não está quebrada. Eu acho que é o grande objetivo desse programa, nessa segunda-feira de carnaval, é a gente demonstrando que a Previdência não está quebrada. Como é que a gente demonstra isso?
Desde 1988, lá da Constituição, há uma dinâmica de financiamento da Previdência dentro da Seguridade Social. Então, em todos os anos, arrecadou-se mais do que gastou. Então, se arrecadou-se mais do que gastou, a reforma da Previdência não é a saída para o momento que nós estamos enfrentando. O governo quer aprovar a reforma da Previdência para não fazer outras reformas. Porque o Lindolfo lembrou bem, quem paga imposto no Brasil? Trabalhador, trabalhadora. Nós deveríamos estar agora discutindo outras coisas. Por exemplo, reformas em que os ricos paguem impostos, porque os ricos no país não pagam impostos. Quem está me ouvindo agora e tem o seu carrinho mais novo, mais velho, enfim, tem a sua forma de locomoção, paga mais impostos que o senador que tem o iate ou que tem o helicóptero, porque esses bens de luxo não são taxados como os bens de utilidade. Era isso que a gente tinha que estar discutindo nesse momento. Eu acho que o Lindolfo podia retomar um debate que o Fred apontou sobre essa questão da dívida pública, de forma que as pessoas compreendam também isso, porque a dívida pública no nosso país, ela consome mais dinheiro do que a Previdência, e se nós estivéssemos enfrentando essa questão da dívida pública, também não haveria que se falar em reforma da Previdência. Sobre essa questão da dívida, Lindolfo, porque um dos argumentos do governo é esse, né? Vai sobrar dinheiro para saúde, para educação, porque vai gastar menos com a Previdência. É isso mesmo? Muito bom, Fred, Beatriz, é o seguinte. Primeiro, esclarecer o seguinte, que a dívida pública, ela consome. Quer dizer, esse é o principal ponto que a gente colocar. A Previdência não é problema no Brasil. O problema é a dívida pública brasileira, que consome, vai consumir agora em 2017, 54% do orçamento. Aí, sendo um orçamento de 3,33 trilhões, trilhões, tá? Ela vai consumir as despesas financeiras, 1,8 trilhões de reais, sendo 383 trilhões de amortização de pagamento da dívida, 339 bilhões de juros e 127 de outras despesas financeiras. Para se ter uma ideia, só o juro, que foi do ano de 2015, 501 bilhões de reais, é superior ao que se gastou com os benefícios, que beneficiou mais de 90 milhões de brasileiros, porque são 33 milhões de pessoas, mas indiretamente tem os dependentes e tudo mais, vai beneficiar 90 bilhões. Quer dizer, só de juros, quer dizer, foi gasto mais do que se gasta com a Previdência, porque para pagar esses 33 milhões de beneficiários, de segurados da Previdência, foi gasto em torno de 450, 430 bilhões de reais. Então, mostrando claramente que o principal problema que nós temos no Brasil é a dívida pública, que precisa ser auditada e que o banqueiro ganha de novo com as altas taxas de juros, uma das maiores taxas de juros do Brasil. Aí está o ponto que deveria ser atacado, entendeu? Que não precisaria fazer reforma, precisaria fazer uma reforma monetária, financeira, justamente reduzindo a taxa de juros, mudando esse modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro, onde a renda do trabalho, que já foi do país desenvolvido em torno de 60, hoje no Brasil está 43 na participação do PIB, que é o conjunto da riqueza, de tudo que se produz no país no ano. Então, mostrando claramente o que é importante, o que é problema do Brasil. A sonegação fiscal, que é em torno de 13,4% do PIB, isso não é cálculo de auditor fiscal e nem de sindicato de fiscais. É cálculo de um grupo internacional com base nos dados do Banco Mundial. Isso representa em torno de, se for levar em consideração, da carga tributária, o PIB de 2015 é em torno de 790 bilhões de reais. Isso é o dobro do que se gasta com a Previdência Social, com os benefícios da Previdência. Aí eu pergunto, Solange, alguém discute combate à sonegação no Brasil? Não se discute. Sabe por que não se discute? Porque não há interesse, vai atacar os financiadores de campanha. Hoje, benefícios fiscais. Por exemplo, na União, sabe quantos que foram? 280 bilhões de reais de benefícios fiscais. Só da Seguridade Social, 156 bilhões de reais. É muito dinheiro que vai para o empresário. Não se discute porque benefício fiscal é moeda de troca de financiamento de campanha. É só olhar quem financia as campanhas e quem recebe os setores que recebem os benefícios fiscais. Então, quer dizer, esses números, a sonegação, a questão das desonerações, que são os benefícios, as benesses dados aos grandes empresários, que precisa ser discutido. Então, a solução passa por aí. É a luta capital e trabalho.
é luta pelo aumentar a renda do trabalho. O que está tendo hoje o golpe da Previdência é a retirada de renda do trabalho. É a retirada, quer dizer, de dinheiro do trabalhador para dar para banqueiro, do aposentado, do pensionista. E eu sei que na cabeça do brasileiro, da brasileira, tem uma questão. O dinheiro da corrupção, o dinheiro que está escoando pelo ladrão. Esse dinheiro está indo, trilhões de reais, está indo embora, está no bolso de um grupo muito pequeno e deveria resolver o problema desse dinheiro sonegado, desse dinheiro desviado para outras funções. Ô Solange, mas não é a corrupção que a Rede Globo mostra. Porque a Rede Globo mostra uma corrupção seletiva para destruir patrimônios que nós temos, como a Petrobras. Para jogar na mão do mesmo mercado a Petrobras, que era um patrimônio público importante nosso e que agora está sendo entregue, vendida parte a parte, numa situação que me envergonha como brasileira, porque todo país cuida da sua soberania e o petróleo é uma questão da soberania. O que o Brasil deveria estar combatendo nesse momento, eu tenho alguns dados que eu queria que o Lindolfo também comentasse. Hoje existem 2 trilhões de reais para receber que estão na dívida ativa da União. Ou seja, os lá de cima, os ricos, eles deixam de pagar os seus impostos e nada acontece com eles. Vai você deixar de pagar o seu IPTU? Vai o Lindolfo deixar de pagar o seu IPVA? Se o nosso nome não cai na dívida ativa, se o carro dele não vai ser retido. Quer dizer, nós que somos pessoas comuns, nós pagamos os nossos impostos. Os lá de cima não pagam. Era isso que nós deveríamos estar discutindo nesse momento. São 500 bilhões de reais de sonegação. Ou seja, aquele jogador de futebol rico que a gente fica aplaudindo nos estádios, ele só nega imposto, nada acontece com ele. Então, a Previdência, ela tem a sua fonte de financiamento. É o próprio governo que desvia os recursos da Previdência, acho que isso precisa ficar claro, para outras coisas. E quando não desvia, tem a sonegação, tem as isenções fiscais, o que é isenção fiscal? É falar com o empresário, olha, você não precisa pagar este imposto como uma forma dele gerar empregos. Agora a gente está vendo que ele não gera nada e pegou o lucro todo e colocou no bolso. Tá vendo? O trabalhador, a trabalhadora tem que ficar atento. E participar, ficar atento, não podemos parar. Solange, sobre essa questão da corrupção, eu concordo com a Beatriz. Não pode ser a corrupção do outro, tem que ser corrupção de todo mundo. Mas ela não é, eu acho que os dois têm uma coisa mais grave. A corrupção é igual à sonegação. Sonegação tira dinheiro público igual a corrupção tira. E a sonegação é 12 vezes mais do que a corrupção. E não se discute forma de combater a sonegação. Teve uma federação aí da indústria que botou o pato lá de quem paga o pato. Na realidade, aquele pato é o pato da sonegação. Lá quer dizer, a maior parte dos sonegadores são filiados daquilo ali, ou os beneficiários dos chamados regimes especiais e benefícios fiscais, que são benesses, são favores concedidos aos grandes empresários. Portanto, é importante ter leis mais rígidas. Isso foi importante colocar. É 1,9 bilhões, quase 12 bilhões de reais de dívida ativa, sendo que de 350 a 400 bilhões se refere a receitas previdência ligado à Seguridade Social. Então, isso aí mostra assim, o que é que precisa fazer? Combater a sonegação, rever esses benefícios fiscais, que os favores. A questão da DRU, que nós precisamos, essa reforma que nós precisamos voltar esse dinheiro para a Previdência e melhorar os benefícios e não tirar benefícios e dificultar o acesso, transformar o acesso à aposentadoria hoje num pau de sebo. Então, esses pontos é que nós precisamos melhorar. É isso que nós precisamos fazer. O Cláudio do Alvorada, lá de Contagem, reforça a pergunta dele. Quem ganha um salário mínimo não consegue viver até 80, fica prejudicado, né? Não consegue viver, ou seja, e quando, por exemplo, se ele alcançar, ele vai contribuir quase a vida toda para ter um beneficiado disso durante 2, 3 anos ou 5 anos. E o governo fala que quem trabalhar 50 vai ter parte da aposentadoria. Já pensou que absurdo? É uma maldade muito grande a gente tentar nivelar toda a população brasileira como se ela fosse uniforme, né? Como se trabalhando com média de idade, né? Com média de vida, né? Quando, na verdade, a gente sabe que tem pessoas, pelo próprio trabalho, pelas condições financeiras, essa história do salário mínimo, né?
que vão viver muito menos que outros que têm acesso à saúde, etc. Né? Então, você nivelar todo mundo pela média é um absurdo, mais um dos absurdos dessa reforma da Previdência. E dependendo da profissão, trabalha demais, trabalha 14 horas por dia, chega no final de semana, não tem saúde. O mesmo vale para as mulheres, né, Beatriz? Olha só. As professoras são um exemplo. Ao mesmo tempo em que está a PEC da reforma da Previdência no Congresso, está o projeto de lei da reforma trabalhista. Se a reforma trabalhista passar, o trabalhador poderá sim trabalhar 14 horas diárias, junto com a reforma da Previdência, uma série de outros ataques que dificultarão a vida desse trabalhador. Muito importante a gente compreender que sem 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, ninguém mais vai se aposentar no país, e quem é trabalhador sabe a dificuldade que é ficar empregado por 25 anos, porque não é 25 anos de trabalho, é 25 anos de contribuição. Se faltar um mês, você não vai se aposentar. A gente está chegando no final desse nosso debate. Daqui a pouco informações para vocês, ouvintes. Lindolfo, quer completar? Obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço a participação aqui. Eu queria colocar o seguinte: tem outro fator importante. O caso, por exemplo, da mulher. A mulher tem dupla jornada. Ela, no conjunto, existe uma pesquisa que ela trabalha 8 anos a mais. Isso é normal em vários países desenvolvidos do mundo que tem uma diferenciação de idade. E outra questão é a questão das professoras, que também está extremamente prejudicada, quer dizer, ao nivelar com 65 anos, ela pode perder a aposentadoria que é especial, que é necessária, porque ela trabalha em casa, além de ter o desgaste da profissão, é uma função social relevante e deveria ter uma diferenciação. Os auditores fiscais vão se reunir com o subsecretário da Receita Estadual para tentar impedir o fechamento dos postos de fiscalização. No programa da última semana, você acompanhou aqui, nós noticiamos que o governo de Minas quer fechar os postos de fiscalização da Secretaria da Fazenda. Essas unidades ficam nas estradas, nas divisas com outros estados e fiscalizam mercadorias que entram e saem de Minas Gerais. Auditores fiscais da Receita Estadual, através do seu sindicato, o Sindifisco, criticam e dizem que isso significa que o governo está deixando o caminho livre para sonegadores de impostos, mercadorias falsificadas, adulteradas e até mesmo narcotráfico. Os auditores fiscais vão se reunir nesta quinta-feira, dia 2, com o subsecretário da Receita Estadual para tentar reverter essa medida. Vamos ficar de olho e continuar acompanhando por aqui esta luta.